Inclusive, eu quero fazer uma observação aqui, que é um negócio que me deixa muito irritado, mas muito irritado, que é uma certa concepção de história do Brasil que diz que o povo brasileiro não luta. O povo brasileiro não reage. O povo brasileiro é pacífico. O povo brasileiro é gado, é não sei o quê. Para quem diz isso? Para quem diz isso? Eu faço um desafio. Me aponte 10 anos consecutivos na história do Brasil, de 1500 até hoje, me aponte 10 anos consecutivos sem que tenha havido algum movimento importante de massa nesse país aqui. Eu duvido que vai encontrar. O povo brasileiro luta e luta pra cacete. Eu vou lembrar que só o Quilombo dos Palmares teve 100 anos de duração. Um século de quilombo. Vamos lembrar isso. Que um moleque no quilombo, que tinha 18 anos de idade, desafiava o rei de Portugal, que era o grande imperador daquela época, o Dom Miguel. Eu estou falando aqui de Zumbi dos Palmares. Ele e a mulher dele, a Dandara, desafiavam o poder do Império Português. Depois disso, você teve todas as revoltas do século XIX. As revoltas regionalistas, as revoltas regenciais, as revoltas... Não parou. Nunca pararam as revoltas no século XIX. Na passagem do século XIX para o século XX, você teve um movimento heróico na história brasileira, muito pouco entendido pelos brasileiros, infelizmente, porque o que se aprende na escola no Brasil é história europeia, não é história brasileira, nem história africana. O que se aprende nas escolas é história europeia, que foi o movimento de Canudos, que derrotou 3 expedições do Exército, e só foi derrotado na 4ª expedição porque o Exército brasileiro mandou soldados de Manaus até Porto Alegre para cercar Canudos com uma ordem expressa. Nenhum sobrevivente. Que foi cumprido fielmente pelo Exército brasileiro. Existem relatos de soldados enterrando a baioneta no ventre de mulheres grávidas para matar o feto que estava lá dentro. Isso que foi feito em Canudos. Durante o século XX não pararam as lutas. As lutas pela reforma agrária, o tenentismo, e etc, etc, etc. Então, não é verdade que o povo brasileiro não luta. Pelo amor de Deus, isso me deixa muito irritado, essa frase. Irritado porque é estúpida e irritado porque denota uma ignorância de história que é atroz. O que acontece é que as elites brasileiras, escravocratas, racistas, colonizadas pela cultura europeia, branca, essa elite sempre conseguiu massacrar os movimentos sociais, os movimentos brasileiros, antes que eles conseguissem impor mudanças mais significativas. Que é o que estão tentando fazer com o MST agora. Que é o que eles sempre fizeram. O que foi na época na época da passagem do século XIX para o século XX, quando você chama o Antônio Conselheiro de maluco, de pró-império, contra a república, messiânico, é o que eles estão fazendo com o MST hoje, nada de novo no front. É o que eles sempre fizeram. Então, e quando eles não conseguem... Quer dizer, a classe dominante brasileira sempre age de 2 formas. Né? De um lado é a repressão brutal, é o pau, é a matança, e de outro lado a cooptação. Cooptar intelectuais, subornar intelectuais, pagar intelectuais para mudarem de lado. O que também é uma coisa bastante frequente na história brasileira. Né? Não precisa nem citar nomes aqui. Então ela enche o rapaz de dinheiro lá e o cara começa a falar coisas que... Então, o que acontece é que a classe dominante brasileira sempre conseguiu impedir que esses movimentos impusessem mudanças mais significativas. Mas a luta é incessante. E o que está acontecendo hoje é muito grave, por quê? Porque por meio da famosa e bendita guerra cognitiva, a extrema-direita está chegando nos lares das pessoas, nas periferias, nos bairros, por meio de mensagens, por meio de bolhas da fake news, por meio das igrejas pentecostais, pelos meios que eles dispõem, pela grande imprensa, inclusive. Eles estão entrando nos lares das pessoas e fornecendo respostas que a esquerda não está sendo capaz de dar. Respostas contra a fome, respostas contra o desemprego, respostas contra a prostituição infantil. Qual é a resposta que eles dão? É a resposta deles. Deus, Jesus vai te ajudar, paga o dízimo que você vai ficar rico. E tem um apelo muito forte. E não sei o quê, e etc e tal.
Como eles dão essas respostas e a esquerda não? Ué, se eu estou desesperado, se eu quero resolver minha vida, eu vou apoiar quem me dá respostas, meu amigo. E eles dão essas respostas. A esquerda não dá, porque a esquerda não entendeu ainda o que é a guerra cognitiva. Mas não é uma resposta, desculpa, não é uma resposta pasteurizada, quer dizer, artificial, e a esquerda se nega a fazer isso porque a esquerda é séria. Como é que vai resolver esse impasse? Se a esquerda fosse séria e não idiota, a esquerda hoje estaria seriamente tentando entender o que é a guerra cognitiva e como agem as redes sociais. Você não resolve o problema das redes sociais apenas com leis. Estão corretas as iniciativas de tentar controlar o Google? Está correto. Está correta a tentativa de tentar controlar o Facebook? Está correto. Está correta a tentativa de suspender o Telegram e mandar um recado para o Telegram que não pode. Está tudo correto. Não está errado. Mas é insuficiente. Porque além de você ter regulamentos, você tem que oferecer respostas. Como é que se oferece respostas? O governo, a esquerda tem que achar uma solução para isso. Como é que você acha uma solução para isso hoje? Bom, hoje nós somos um governo, meu amigo. Então você convoque uma conferência nacional preparada em todos os estados do país, em todas as cidades do país, para discutir esse problema. Faça uma conferência em Brasília. Gere uma compreensão comum de dezenas de milhares de pessoas sobre o que precisa ser feito. E com essa compreensão comum, se apoiem no governo federal para fazer uma mobilização ampla em todo o país. É delírio que eu estou falando? Não, isso já foi feito em 2009. Em 2009 foi mobilizado o país inteiro, nós discutimos, foram mais de 60 mil pessoas discutindo comunicação no Brasil inteiro. Nós fizemos uma conferência em Brasília, juntamos lá os representantes dessas 60 mil pessoas que discutiram isso no Brasil inteiro, tiramos um conjunto de 600 reivindicações e recomendações para o governo federal em 2009. E o que o Lula fez? O governo Lula sentou em cima, arquivou esse processo. Não deu encaminhamento nenhum. Hoje, na minha opinião, se a esquerda fosse séria e tivesse mesmo disposta a enfrentar a guerra que está acontecendo pelos meios de comunicação e que é uma guerra articulada pela CIA, e, de novo, não é o Arbex maluco delirando, não. Se você vê o que está acontecendo no Brasil, vê o que está acontecendo na Hungria, na Polônia, na Ucrânia, todos os governos onde a extrema-direita, no próprio Estados Unidos, com Trump, em todos esses governos onde a extrema-direita emplacou e mobilizou suas forças, o processo é idêntico. O uso das fake news, o uso das redes sociais, o uso dos algoritmos. Foi com o uso desses algoritmos que a direita conseguiu convencer, inclusive a base operária inglesa, a apoiar a saída da União Europeia, o Brexit, que era uma bandeira da extrema-direita. Foi com esses algoritmos que ela conseguiu convencer os operários, inclusive de regiões tradicionais de esquerda, no país de Gales, por exemplo, que a imensa maioria votou a favor do Brexit. Como é que a imensa maioria de operários de tradição de esquerda, de repente, vota em bandeira da extrema-direita? Algoritmos. A batalha pelo cérebro humano, que é a tal da guerra cognitiva. Então, quando se diz que a esquerda é séria, eu coloco muita aspa sobre isso, porque se fosse mesmo, teria que comprar esse pau.